Em Belém, uma igreja antiga ainda guarda o chão do lugar venerado, há séculos, como o nascimento de Jesus. E é ali que começa uma história capaz de atravessar impérios, dor e morte. Como um menino nascido em um estábulo simples mudou o rumo da fé de bilhões de pessoas. A resposta não está apenas no que ele fez, está em quem ele foi. Muito antes de seu nascimento, o povo de Israel esperava o cumprimento de antigas promessas. Falava-se de um Salvador, de um rei diferente, de um pastor para os corações cansados. Quando o tempo chegou, Maria e José estavam longe de casa, presos à dureza de um mundo governado por decretos e deslocamentos. E em Belém, entre a poeira e o silêncio da noite, Jesus nasceu, não em palácio, não entre riquezas, mas na humildade que já revelava o seu propósito. Os primeiros a receber a notícia não foram os poderosos, foram pastores, homens simples, acostumados ao frio das madrugadas e ao peso da rotina, ouviram que aquele bebê era motivo de grande alegria. Mais tarde, homens vindos do Oriente chegaram seguindo sinais no céu. A tradição os chamou de três, por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra. Mas o Evangelho os apresenta como magos, sábios, observadores do mistério. Até ali, a história já dizia muito. Os humildes e os estrangeiros estavam sendo convidados a reconhecer o rei. Depois da visita, a família precisou fugir. A ameaça de Herodes transformou o nascimento em exílio, e a esperança em caminho de sobrevivência. Quando finalmente retornaram, foram viver em Nazaré, um vilarejo pequeno, escondido à sombra de centros maiores e mais influentes. De um lugar comum veio alguém extraordinário. Isso nunca foi acidental, porque o reino de Deus quase sempre começa onde ninguém espera. Os evangelhos dizem pouco sobre a infância de Jesus, mas o suficiente para mostrar crescimento, obediência e sabedoria. Ele aprendeu o ofício da vida cotidiana. Conheceu o trabalho, a família, a disciplina. E, ainda assim, havia algo nele que chamava a atenção. Como se a simplicidade do menino escondesse uma profundidade que o mundo ainda não sabia nomear. Quando chegou o tempo de seu ministério, ele foi ao Jordão para ser batizado por João Batista. Hoje, o lugar conhecido como Betânia além do Jordão é lembrado por muitos cristãos como esse ponto sagrado. João pregava arrependimento, e sua mensagem era dura como o deserto. Mas quando viu Jesus, disse que diante dele estava alguém maior. Ao sair das águas, os céus se abriram. A cena marcava o início público de sua missão. O silêncio da infância cedia espaço à voz que transformaria multidões. Jesus voltou a Galiléia e começou a ensinar. Seu anúncio era simples, ao mesmo tempo, revolucionário. O reino de Deus está próximo. Não era apenas uma mensagem religiosa, era um chamado para outra forma de viver, outra lógica de poder, outro tipo de justiça. Ele falava de misericórdia, de perdão, de pureza do coração, de amor aos inimigos. Dizia que os últimos seriam os primeiros, que quem quisesse ganhar a vida precisaria entregá-la. E isso confundia os fortes, consolava os feridos e inquietava os orgulhosos. Ao redor dele, começaram a se reunir discípulos, pescadores, trabalhadores, homens comuns, gente sem prestígio algum. Talvez por isso o chamassem de mestre com tanta devoção. Ele via neles o que outros ignoravam. E quando caminhava à beira do mar, chamava-os para segui-lo. Não prometia conforto, prometia verdade. Não oferecia poder, oferecia propósito. E então vieram os milagres, não como espetáculo, mas como sinais de compaixão. Ele tocou leprosos, restaurou o que estava quebrado, devolveu esperança a quem já havia sido descartado, curou doentes, abriu olhos,
acalmou a tempestade, alimentou multidões. Perto do mar da Galileia, onde barcos de pesca do século I nos ajudam a imaginar a vida daquela região, Jesus atravessava águas e multidões para alcançar pessoas cansadas. Cada milagre parecia dizer a mesma coisa: o sofrimento não é invisível para Deus. Mas talvez nada tenha revelado sua mensagem com tanta força quanto suas histórias. Na parábola do bom samaritano, o próximo não é o esperado. É o outsider, é quem a sociedade despreza. Ali, Jesus rompeu fronteiras morais e religiosas de seu tempo. A compaixão se tornou mais importante que a reputação, a misericórdia, mais urgente que o rótulo. E isso era profundamente desconfortável para muitos. Em Cafarnaum, um lugar marcado por camadas de memória cristã, a tradição preservou a ideia de que a presença de Jesus ali foi tão forte que a lembrança do local continuou sendo honrada por gerações. E faz sentido, onde ele passava, algo sempre ficava. Uma cura, uma palavra, um recomeço. À medida que os dias avançavam, a oposição também crescia. Jesus acolhia pecadores, comia com marginalizados e enfrentava líderes religiosos que confundiam santidade com controle. Ele desmascarava a hipocrisia, mas nunca deixava de chamar ao arrependimento. Sua autoridade vinha de uma verdade impossível de ignorar. Isso o tornou amado por muitos, e perigoso para outros. Então veio Jerusalém. A cidade estava cheia de tensão, de memória sagrada e de domínio romano. Ali, qualquer gesto público ganhava peso político. Quando Jesus entrou, foi recebido como rei, mas um rei estranho, montado em humildade, anunciando paz em vez de guerra. A aclamação do povo não apagou a ameaça que se aproximava. Na verdade, a intensificou. Naqueles dias, a mesa da última ceia se tornou centro de despedida e revelação. O pão e o cálice carregavam um significado profundo. E a tradição daquela noite já circulava muito cedo na comunidade cristã, antes mesmo de muitos textos serem escritos. Jesus falou de aliança, de entrega e de um amor levado até o fim. Na mesa, ele quebrou o pão. Na mesa, serviu os seus. Na mesa, mostrou que grandeza, no reino de Deus, significa se doar. Mas a noite avançou em direção à traição. Um dos seus o entregou. Os soldados chegaram. O mestre que havia curado tantos agora era conduzido como criminoso. O julgamento foi rápido, carregado de pressa e conveniência. Pilatos, governador romano historicamente atestado por uma inscrição encontrada em Cesareia Marítima, aparece ali como símbolo de um poder que tenta lavar as mãos diante da injustiça. Caifás, ligado ao mundo sacerdotal de Jerusalém, representa outro tipo de medo, o medo de perder controle. Jesus foi condenado. E a cruz, instrumento de tortura romana, revelou a brutalidade real daquele mundo. A cruz não foi metáfora, foi sofrimento físico, vergonha pública e morte lenta. Em Jerusalém, há até evidência arqueológica rara de crucificação, um calcanhar atravessado por um prego, lembrando a dureza desse fim. Muitos estudiosos situam a morte de Jesus entre os anos 30 e 33, sob Pôncio Pilatos, perto da Páscoa. Há debate sobre a data exata, mas não sobra moldura histórica. O homem de Nazaré foi executado em Jerusalém. E ali, na dor, ele ainda falou de perdão. Pai, perdoa-lhes. Essa frase atravessa séculos como uma lâmina de luz. Porque no ponto mais escuro da história, Jesus não respondeu com ódio, respondeu com amor sacrificial. Ele tomou sobre si o peso da rejeição humana, da violência, da culpa e do pecado. E quando tudo pareceu terminado, um centurião, um estrangeiro do império,
reconheceu algo que muitos não conseguiram ver. Aquele homem era verdadeiramente justo. Foi sepultado. O silêncio caiu. A esperança, para muitos, parecia enterrada junto com ele. Mas a narrativa cristã não termina no túmulo. Ela explode para além dele. Ao amanhecer do terceiro dia, o túmulo estava vazio. A pedra havia sido removida. A morte não o reteve. Jesus vive. Foi isso que mudou tudo. A ressurreição não foi um detalhe tardio da fé. Ela aparece já no coração das primeiras confissões cristãs, transmitidas desde muito cedo como anúncio central. O medo dos discípulos se transformou em coragem. O luto deu lugar à missão. A derrota aparente revelou vitória eterna. A ressurreição não apaga a cruz. Ela a explica. Mostra que o amor foi mais forte que a violência, que a vida venceu a morte, que a esperança não morreu em Jerusalém. Em Jesus, Deus não ficou distante da dor humana. Ele entrou nela, sofreu nela e a atravessou. Por isso, a história de Jesus não é apenas memória antiga. É convite. Convite a crer quando tudo parece perdido, a perdoar quando o coração endurece, a servir quando o mundo exige grandeza vazia, a esperar quando a noite parece longa demais. Porque o Cristo que nasceu em Belém, caminhou pela Galileia, morreu em Jerusalém e ressuscitou ao terceiro dia continua sendo a resposta viva para o desespero humano. Compartilhe este vídeo e escreva qual cena mais tocou seu coração.